Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 7 de outubro. Veja agora os destaques de hoje. O novo capítulo no caso Rafael apresenta semelhanças com outro crime. Veja porque a família do ex-marido de Alexandra Dolgokenski pede reabertura de inquérito. O homem foi encontrado morto em 2007. Fogo na pista, ou melhor, no poste. Desatenção no trânsito causa acidente raro no noroeste gaúcho. Agora tudo ficou rosa. Luta e muita superação delas no mês de outubro. Com a pandemia, os cuidados têm que ser ainda maiores. Já entendo o motivo. Eleições 2020. Seguem os questionamentos aos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Hoje é com a representante do PSOL, Fernanda Melchiona. Em seguida, saiba quais são os planos de governo dela para a capital. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. Atenção para essa imagem aqui que a gente vai mostrar agora para vocês. Olha só. Dentro de pouco tempo vai começar a... Olha só a foto que apareceu numa igreja aqui no Rio Grande do Sul. Tá vendo aí? Uma coruja, gente. Uma coruja. Aliás, o Brasil tem 24 espécies de coruja, de um total de mais de 200 pelo mundo. E tem uma coruja que se chama coruja da igreja. Será que essa é a coruja da igreja? Pois estava em uma igreja e fez até pose para fotografia. Em seguida a gente fala onde. E atenção, você já ouviu falar no Pix? O Pix é um novo sistema de pagamento instantâneo do Banco Central. Vai entrar em operação agora em novembro. Inclusive, para quem tem aplicativo de banco, a todo momento aparece esse tal de Pix. Mas o que isto significa? O que é esta tecnologia? O que ela promete para as pessoas? Até porque ela é uma revolução. Vai facilitar a vida de todos. Com o Pix, por exemplo, os clientes de qualquer instituição financeira cadastrada no Banco Central, elas vão poder fazer transferências e pagamentos a qualquer hora do dia, independente do expediente bancário. Inclusive finais de semana, feriados, enfim, tudo muito novo. E é claro que a gente vai esclarecer dúvidas das pessoas, até porque é sempre um momento que o pessoal tenta passar o golpe. Então tem que ter muito cuidado, em seguida a gente traz os detalhes. A gente vai um rápido intervalo, rapidinho, e em seguida a gente volta com muita informação para você até 13h. Até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande. Olha só, daqui a pouco nós vamos mostrar, tem imagens de um assalto que aconteceu nesta madrugada em uma agropecuária. Numa agropecuária, um prejuízo de R$200 mil. Daqui a pouco a gente vai mostrar os detalhes, está aí, os criminosos, imagine, R$200 mil. Dias atrás mostramos defensivos agrícolas contrabandeados. E agora, este ataque que aconteceu a esta agropecuária, em seguida a gente traz informações e também nós vamos falar sobre o Pix. Sabe o que é o Pix? O Pix está aí. É uma nova chamada de plataforma, As pessoas vão poder fazer transferências financeiras direto através do Pix. O que isto significa? Vai facilitar a vida? Quais os riscos? Em seguida, a gente vai falar a respeito disso. Agora, eu tenho um recado muito importante para vocês, porque o momento que a gente vive reforça a necessidade de atenção a tudo o que envolve a saúde. Nós precisamos conhecer as propostas dos candidatos às prefeituras do Rio Grande do Sul. Por isso, o Simers vai realizar uma série de painéis em diferentes pontos do estado para tratar especificamente deste tema. Participe do painel Simers, Saúde na Eleição 2020. Dia 7 de outubro, hoje, portanto, às 19 horas, com os candidatos à Prefeitura de Canoas. A transmissão vai acontecer através do canal Simers do YouTube. E a nossa participação ela é fundamental do Simers neste processo. Acompanhe esta importante iniciativa do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Muito bem, olha só. Outubro é um mês para reforçar a conscientização sobre o câncer de mama. Então, a partir de hoje, nós começamos uma série de reportagens aqui no SBT Rio Grande. Agora, nós vamos conhecer uma história, a história da Daniela, e a gente quer que você preste muita atenção. Daniela tinha 42 anos quando descobriu o câncer de mama num exame de rotina. Não tinha qualquer sintoma. A médica me chamou no consultório dela para passar o resultado da biópsia e aí ela me disse: eu não tenho uma notícia boa,
o que tu tem é câncer. Um mês após receber o diagnóstico, fez cirurgia para retirar o tumor. Sempre confiante, Daniela eternizou num ensaio fotográfico um dos momentos mais desafiadores do tratamento, a perda do cabelo por causa da quimioterapia. O momento de cortar o cabelo foi bastante complicado, assim, porque eu sabia que eu ia passar pela quimio e que eu ia ficar careca. E só de saber disso, eu já fiquei bastante baqueada, assim, bastante preocupada, né? Ela conta que o apoio da família e dos amigos foi fundamental para a recuperação. Durante o processo de cura, escreveu um blog onde dividia sua luta com quem compartilhava da mesma dor. Eu descobri meu câncer num exame de rotina. E isso foi fundamental para o sucesso do tratamento. Então, assim, as mulheres procurem o seu médico, procurem fazer os exames, procurem cuidar de si. Quando a busca por tratamento acontece de forma precoce, a chance de cura vai a 95%, de acordo com o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul. Por isso, ações que incentivem a conscientização e a prevenção são tão importantes. Uma empresa de Novo Hamburgo que fabrica máscaras de proteção facial trocou a cor branca pelo rosa. Todo mês, 5% da produção é doada para entidades. Faz parte do nosso trabalho também, né? Não pensar só como empresa, mas em prol da comunidade também, né? Na realidade, é um dos 3 pilares que a gente tem, né? O pilar econômico, o pilar ambiental e o pilar social. E elas ficaram lindas, então tá perfeito. Super funciona. Nossa, uma campanha ótima. Exemplos assim servem de esperança e ajudam a contar finais felizes, como o da Daniela. Eu me considero muito vitoriosa. Bonito exemplo aí da Daniela. Nesse período de pandemia, muitas mulheres deixaram, com medo de ir a clínicas, a hospitais, deixaram de procurar atendimento. Então, por isso é importante nesse momento aí que a gente está no mês de outubro, né, que se reforce. E um detalhe importante, o câncer de mama não atinge apenas as mulheres. Os homens também podem ter câncer de mama, sim, num percentual menor, mas também pode ter. Então, durante todo o mês de outubro, vamos alertar. Já em novembro vem o Novembro Azul, né, onde se chama a atenção para o câncer da próstata. Enfim, nós queremos reforçar neste mês de outubro o pedido para que as mulheres procurem atendimento, né? É essencial isto. E este, né, vai ser um assunto que vai ser tratado muito aqui pelo SBT, principalmente hoje no segunda edição, a partir das 19h20, com o Marcelo Chemali. Muito bem, 11h48, vamos falar agora de esporte? Para Biscoito Zezé, carinho que vem de família. E vamos então aos primeiros destaques do esporte, meu irmão Glauco Paza. A quarta-feira é de jogo importante para o Grêmio em casa contra o Coritiba. E com desfalques e também com novidades, não é mesmo, Glauco? Bom dia! Tudo bem, André? Bom dia. Tudo tranquilo. Bom dia a todos. Pois é, um dia para lá de importante. Afinal de contas, o avião do Grêmio tem que decolar. E esse é o desejo, é a promessa, inclusive, do técnico Renato, que até o final do primeiro turno o Grêmio está subindo. Mais do que ele esteve até agora, que é aquele voo de galinha, sabe? Aquele voo perto da zona de rebaixamento, que é muito preocupante. Bom, o Alisson está fora, ele está sendo poupado. Tem sido um dos principais jogadores do Grêmio, mas está com fadiga, está cansadinho. Então aí o Renato vai ter que achar um substituto para o Alisson, né? Tem várias opções, Luiz Fernando, Robinho, Isaac, Guilherme Guedes. E a gente está perguntando para você, se você fosse o Renato, inclusive, né? Não vale dizer, com esse monte de dinheiro do Renato eu ia estar passeando. Não. Se você fosse o Renato, o técnico do Grêmio essa noite, quem você escalaria para o lugar do Alisson? Mande lá para o nosso Facebook a sua opinião, quem você escalaria no lugar do Alisson. O Maicon pode voltar ao time, depois de muito tempo fora, ele estava machucado. Agora, os jogadores concordam com o Renato de que o avião agora vai. Quer ver o que disse aí o Paulo Miranda? A gente sabe que é um jogo difícil, né? Mas é como o professor falou, é questão de tempo, né? Então a gente tem a consciência que logo as coisas vão acontecer. É questão de tempo, né? É questão de tempo para as coisas tá acontecendo. Então acho que a gente tem que estar dando um passo de cada vez e a gente tem certeza que vai decolar. Olha aí, Então tá, chamada já foi feita, check-in neste momento, o pessoal já tem que se aprontar porque o avião vai subir, o Grêmio está em 15º na tabela.
Lembrando que o Internacional só joga amanhã. O Grêmio enfrenta o Curitiba hoje, o Inter joga amanhã contra o Bragantino. E daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre os gaúchos na rodada do Campeonato Brasileiro e principalmente sobre este voo que promete sair hoje da Arena, seu André Hart. Aliás, até daqui a pouco. Atenção passageiros do voo tricolor BR 2020, última chamada para embarque. Nossa senhora, olha só. Agora tem que decolar. O André Hart, eu acho que já trabalhou até em rodoviária. Agora, em aeroporto, eu não sabia disso. Não, em rodoviária, certamente. 2016, Rodossom, o som da rodoviária. Olha aí, rapaz, isso é 1000 talentos. Então, também. Até daqui a pouquinho, enquanto marcado. O Jeremias está terminando de fazer o arrozinho lá. Não, ele levou o cachorro para passear agora. Ele está voltando para dentro de casa. E daqui a pouco ele volta para conversar com a gente. É isso. Até daqui a pouco, Glauco. E olha só, para quem está chegando agora, 11 horas e 51 minutos, 17 graus é a temperatura nesse momento em Porto Alegre. Olha só, para quem está chegando, em seguida nós vamos falar sobre o roubo a uma loja de agropecuária, né, um mercado, na região noroeste do estado. Tá aí o crime que aconteceu nesta madrugada, o prejuízo R$200 mil. Daqui a pouco a gente traz detalhes sobre o ataque a esta loja aí. Dias atrás mostramos, né, a apreensão de contrabando, né, de defensivos agrícolas e agora o ataque, o roubo a esta loja. Em seguida a gente traz outras informações. Olha só aqui para mim, já deve ter ouvido falar, né, ou até recebido mensagens, né, nos aplicativos sobre o Pix. Isto é uma tecnologia que promete revolucionar, né, o que a gente entende aí por transferência e pagamento bancário. Isto é uma determinação, né, do Banco Central, vai entrar em operação a partir do dia 16 e pelo que a gente vê aí tem uma série de facilidades para as pessoas, inclusive com relação a valores, né, porque as pessoas físicas não vão pagar, por exemplo, para fazer transferência e pode-se fazer a qualquer hora do dia, da noite, em feriado, que o dinheiro cai imediatamente na conta. Mas em seguida a gente vai esclarecer todas as dúvidas para você. Muito bem, 11h53 agora. Atenção! Alexandra Dolgokenski, né, que todos nós lembramos do nome dela, confessou ter matado o próprio filho na cidade de Planalto, no norte do estado. Ela pode estar envolvida na morte do ex-marido, ou seja, o pai do menino, Rafael. Por isso nós vamos conversar com o colega Lucas Abate, que nos traz informações a respeito deste caso. Inclusive, não é, Lucas, por uma obrigação profissional, na época nós questionamos aqui várias vezes a própria polícia que estava investigando o caso do menino Rafael, tá aí o menino, mas eu me referi ao pai do Rafael, não é o pai do Rafael, não é o pai do Rafael. É o ex-marido dela, né, anterior, antes de encontrar com o pai do Rafael, este marido dela foi encontrado enforcado. E é isto agora que a família está pedindo, né, uma nova investigação, não é mesmo, Lucas? Explica aí pra gente, bom dia. Bom dia, André, bom dia a todos. 13 anos separam a morte do marido da Alexandra, o José Dolgokenski, da morte do Rafael neste ano. Em 2007 aconteceu esse caso, ele foi encontrado morto, enforcado dentro de casa, onde estava junto com a Alexandra, e na época o caso foi investigado e foi concluído como suicídio. Na época, a família dele já desconfiava, mas como a investigação, o laudo e todo o caso foi arquivado como suicídio, ficou por isso mesmo. Só que agora, 13 anos depois, com algumas semelhanças, coincidências do caso Bernardo, a família foi atrás novamente, viu que tinha muitos fatores parecidos e por isso foi atrás de um perito particular que buscou os laudos lá de 2007, analisou novamente a cena, o local da morte do José e elaborou um laudo, agora uma perícia de 34 páginas, indicando de que o José foi assassinado e não cometeu suicídio. Levando em conta, claro, as semelhanças com o caso Rafael, mas também algumas situações que aparecem na perícia e que não indicam uma cena de suicídio, como, por exemplo, a corda de nylon para o enforcamento, que foi que apareceu também no caso Rafael, o uso de alguma substância para tentar dopar a pessoa. O menino Rafael foi dopado com medicamento antes de ser morto. No caso de José, segundo a investigação da época, ele estava com uma grande quantidade de álcool no sangue. E outras semelhanças ali, como o crime ter acontecido dentro de casa, foram que chamaram a atenção da perícia. Então, o perito que investigou isso, André, concluiu que
houve um homicídio e, além disso, concluiu também que outra pessoa deve ter participado desse caso. Porque a cena, André, que foi encontrada pela Alexandra, né, pela polícia, na época, em 2007, o José estava deitado no chão, caído, com a corda no pescoço e a parte superior da corda amarrada em uma viga do telhado, mas a viga cortada. E a Alexandra disse que cortou a corda para tentar salvar o marido. Mas o perito, pelas marcas no corpo, diz que ele foi morto no chão e ela montou todo esse cenário para simular um suicídio. Ô Lucas, só para a gente esclarecer, quem está chegando agora, 11 horas e 56 minutos, nós estamos mostrando ali imagens, várias imagens de fatos relacionados ao caso do menino Rafael, só para o pessoal entender. Tá? A Alexandra, mãe do Rafael, assumiu pela última, oficialmente, digamos assim, e esta é a conclusão da investigação, que ela matou o próprio filho, o menino Rafael. Bom, o que este caso ele tem a ver, por exemplo, nós mostramos ali a imagem daquele menino lá de Três Passos, né, o caso do menino Bernardo, porque também com o menino Bernardo, houve, aí está o menino Bernardo de Três Passos, uma série de coincidências, de semelhanças no caso do Bernardo e do Rafael. No caso do Bernardo, lembram que a mãe dele, ela também teria se tirado a própria vida no consultório, do então marido. E aí a polícia também concluiu que, de fato, porque a mãe dela, ainda viva, pedia que se fizesse uma nova investigação. E aí se considerou que foi investigado na época que, de fato, teria sido um suicídio e, enfim, essa é a história do Bernardo. Agora a gente puxando para a história do menino Rafael, tá aí o menino Rafael. Porque o que acontece? A Alexandra assumiu, e essa é a tese da polícia, de que, de fato, o menino Rafael foi morto pela mãe. 13 anos depois, surge o questionamento da própria família do ex-marido da Alexandra. Esse que morreu, logicamente, não é o pai do Rafael, porque o pai do Rafael, inclusive, prestou depoimento essa semana à polícia, mas o que foi encontrado enforcado é o pai do filho mais velho dela, não é verdade? E é um crime, uma morte que teria acontecido em Farroupilha, não foi na cidade de Planalto. E agora, portanto, a família dele está pedindo uma nova investigação. Qual é a motivação disso, hein, Lucas? E eu até trago o Glauco junto para este caso aí, porque foi um dos questionamentos que nós, por obrigação profissional, não é mesmo, Lucas e Glauco, nós fizemos para a polícia. E a polícia, naquele momento, disse que, por enquanto, que não tinha nenhuma motivação para voltar àquela investigação, não é verdade? André, quando um caso é arquivado... Lucas, só para complementar, essa apuração paralela que foi feita a pedido da família desse homem que se suicidou, segundo a apuração da polícia, mas poderia ter sido assassinado, esse laudo é um amplo estudo de mais de 30 páginas que traz detalhes. A gente conseguiu conferir várias coisas nesse laudo que aponta que ele pode ter sido assassinado. Quer dizer, é um estudo bem detalhado. Esse é o ex-marido que foi encontrado enforcado. Então, quer dizer, eu não sei o que pode ser feito a partir disso. Eu não sei se o Lucas tem como informar o que pode ser feito do ponto de vista da justiça. Até porque, então vamos Lucas? Repassar agora o que... até porque, assim, quando a polícia conclui uma investigação, é porque ela chegou até o fim de todas as possibilidades, a não ser que tenha um fato novo. E é esse fato novo, Lucas, que deve ser apresentado, Lucas? Era exatamente isso que eu ia falar, André, que quando um caso é arquivado, ele pode ser arquivado de uma maneira sumária, como se diz, quando a polícia prova, quando a circunstância prova que foi um suicídio, ou pode ser arquivado por falta de provas, de que pode ser uma outra situação. Nesse caso do marido da Alexandra, não foi provado sumariamente que ele cometeu suicídio. Ficou uma indefinição, não se tinha uma outra tese e o caso foi arquivado. Com esse fato novo, que foi a morte do Rafael, a consequente perícia, agora o caso foi levado ao Ministério Público, que vai analisar nos próximos dias e ver qual determinação vai tomar a partir disso. Inclusive, a gente tem uma fala do Marcelo Tubino, o promotor Marcelo Tubino, que explica qual vai ser o procedimento a partir de agora com a obtenção desse laudo particular.
Tá, em seguida a gente vai mostrar, Lucas, e a gente está só ajustando aqui. A minha dúvida é a seguinte também, Lucas, a família só entrou agora com esse pedido ou eles já vinham buscando, fazendo uma investigação sobre esse caso? O que motivou, né? O porquê agora? Depende, as últimas declarações da Alexandra teriam sido as motivações, o que se sabe sobre isso? 2007, André, quando o caso foi concluído, a família desconfiava, estranhou, mas não tinha meios de buscar uma prova contrária. O caso foi arquivado e desde então não se tocou mais no assunto. A partir do momento que eles souberam, que a família soube, inclusive pela televisão, pela imprensa, porque não tinha mais nenhum contato com a Alexandra, eles lembraram dessas semelhanças, foram em busca de uma advogada particular e essa advogada que intermediou um contato com um perito lá de São Paulo, perito criminal, com mais de 30 anos de atuação, inclusive na polícia chilena, e que ele pegou todos os laudos, porque quando se tem uma cena de crime, alguma morte violenta, eles fazem fotos, várias imagens de todos os formatos e isso fica arquivado. Então ele foi em busca de todo esse material e viu que tinha indícios de um homicídio. O que faz a partir disso? A família entrega todo esse pedido para o Ministério Público, entrega isso como o fato novo para motivar uma reabertura do caso. O Ministério Público analisa e pede esse desarquivamento para a Justiça. Então, o fato novo que aconteceu foi a morte do Rafael e a consequente perícia particular do caso lá de 2007. Meio-dia e 2 minutos, para quem está acompanhando a partir de agora, temos novidades no caso do menino Rafael, não bem no caso do Rafael, mas no caso do padrasto do Rafael, né? Que é o pai do irmão mais velho do menino Rafael, o menino Rafael lá de Planalto. Este é o homem que era casado com a Alexandra Dogokensky e que foi encontrado morto, enforcado, isso 13 anos atrás. Aí temos até algumas fotos, né, com o Anderson, acho que é o menino, né? Isso, exatamente. É o menino mais velho. Agora, que enredo esse, Nossa, André? E aí, só para terminar aqui, Glauco, e aí, a partir das declarações da Alexandre, das várias versões, a família dele pediu a reabertura da investigação, já que ele teria a conclusão que ele tirou a própria vida. E alguns questionamentos, inclusive, sobre a maneira como essa corda foi colocada. E me parece que é uma corda não querendo forçar semelhanças, mas é meio que uma corda de varal também, né? É uma corda de varal que, em tese, o rapaz teria usado para tirar a própria vida. Então, a família dele está justamente isso, pedindo, né, a retomada, a nova investigação, para, afinal de contas, esclarecer quais as razões. Agora, de fato, Lucas e Glauco, a vida da Alexandra, da família, primeiro a morte do pai da Alexandra, que foi atacado numa partida de futebol e morreu praticamente com a Alexandra no colo dele. Foi uma violência, isso a própria família nem questiona isso, porque isso foi público, isso aí cerca de 30 e poucos anos atrás. Aí depois essa tragédia, a morte ali do marido, e depois o fato envolvendo essa criança, o menino Rafael. E alguma colocação a mais, Lucas? Porque nós temos o promotor, né? O promotor Marcelo Tubino, que falou a respeito disso, né? A gente já pode acompanhar, vamos ouvi-lo. O Ministério Público, o promotor de Justiça Criminal, vai examinar toda essa documentação recebida. Se sentir que é possível a existência de alguma prova nova, ele postulará ao Poder Judiciário o desarquivamento daquela antiga investigação e poderá, então, dependendo do conjunto probatório até então ali apresentado, solicitar novas diligências ou até mesmo efetuar alguma denúncia. Então, pelo visto, vai seguir a investigação. Em seguida, volta, né? Vai se reabrir o processo, pelo que se indica, então é isso, né, Lucas? Isso vai ser analisado ainda, o MP vai ter que analisar todos esses dados e fazer o pedido à Justiça de abrir ou não esse processo. Vamos aguardar. Daqui a pouco o Lucas volta com outras informações a respeito deste caso, meio-dia e 5 minutos. E atenção, um carro pegou fogo depois de um acidente na cidade de Santa Rosa, que fica no noroeste do estado. E esse carro ficou completamente destruído. O que é que aconteceu, Glauco? Bom, isso dá uma noção do que foi a violência do choque, né? Um acidente que aconteceu pouco antes das 4 horas da madrugada. Um carro incendiou depois de bater em um poste de energia elétrica. De acordo com as informações, o veículo perdeu o controle depois de passar por um quebra-molas.
Um homem morreu carbonizado e um outro está internado em estado grave e deve ser transferido para a UTI. Realmente, olha, você dá para ver aí a quantidade de fogo, né, André? E ter uma noção realmente do que foi a violência do choque desse veículo contra o poste, né? Agora, sim, porque quando chega a esse ponto, né, Glauco, de explodir assim, de pegar fogo, é que o carro arrebentou. E para tu arrebentar um tanque de combustível, que deve ter sido, né, o início aí pode do ser fogo. um vazamento proveniente até do motor, né? Porque tem as mangueiras ali, enfim. Mas isso, para romper a estrutura de proteção que tem o veículo, só com uma batida muito forte, realmente é o que dá a entender esse acidente aí lá em Santa Rosa. Que aconteceu? Quando que aconteceu, Glauco? Pouco antes das 4 horas da madrugada de hoje. Madrugada de hoje? Nossa, então faz de fato pouco tempo isso. Infelizmente, mais um acidente aí. E ele bateu em quê? Nossa, que batida. Num poste. Meu Deus do céu. Num poste. O que todo mundo... Chegou a quebrar o poste, hein? O que todo mundo relata é que ele perdeu o controle e isso dá também a ideia de que o excesso de velocidade tenha feito com que o condutor perdesse o controle, né? Pegou fogo todo o carro destruído. Obrigado, Glauco. Até daqui a pouco, 12h06. E olha só, em seguida, nós todos os dias estamos aqui apresentando as entrevistas sobre as eleições de 2020, né? Hoje seguem as entrevistas com os candidatos, então, à Prefeitura de Porto Alegre. Hoje é o dia da representante do PSOL, Fernanda Melchiona. Em seguida, vamos saber quais os planos de governo dela ser eleita prefeita de Porto Alegre. Portanto, Fernanda Melchiona, em seguida, vai estar com a gente. Todos os candidatos têm 10 minutos para falar. E lembrando que nós vamos ouvir cada dia, né, um candidato. Todos os 13 candidatos vão conversar com a gente. Portanto, cada dia um é ouvido. 12h07 agora. E atenção, teve um roubo a uma loja de produtos agropecuários. Foi no noroeste do estado e o roubo não foi pouco não, hein, Glauco? Não foi pouco e olha, esse pessoal é organizado e sabe muito bem o que está roubando, viu? Olha só, o crime foi na madrugada na cidade de Salto do Jacuí, por volta das 2 horas da manhã. Os criminosos entraram no estabelecimento através de um buraco na parede. E eles têm ali uma técnica já que eles dominam. Eles fizeram o seguinte, arrancaram uma tela de contenção, que seria uma espécie de grade, e colocaram roupas em cima dos sensores de alarme, justamente para que eles não disparassem. A estimativa, André, é de um prejuízo de R$200 mil em defensivos para a lavoura. Cerca de 20 caixas de defensivos foram levadas. A polícia foi acionada, mas os suspeitos não foram identificados ainda. É gente que rouba e que sabe onde pode repassar esse produto, né? Pois exatamente. E assim, o que daqui a pouco seria importante saber, né, o que foi roubado e o pessoal da região ficar atento. Ficar atento, porque esses lotes certamente estão marcados. Vão ser repassados. E dá para ver nessa imagem, aquele de boné ali, André, se for lá da comunidade ou da região ali, tem como descobrir quem é, né? Dá para identificar sim. A imagem está bem clara. Não deu certo colocar... Como é que eles fizeram? Colocaram a roupa onde? Colocaram roupas nos sensores de alarme. Ou seja, quando tem um movimento, né, esses sensores disparam. Só que daí, como eles colocaram essas roupas, isolaram praticamente ali os sensores, não havia como captar um movimento. Mas só um pouquinho, mas eu acho que esse sensor já estava desligado, porque uma pessoa não consegue botar uma roupa no sensor e ele não disparar, até porque esses sensores funcionam com o calor, né? Já fica a dica aí para o pessoal ficar atento, que esses sensores muitas vezes podem Vai que eles apresentar desenvolveram problema. uma técnica. Eu não duvido de nada, viu? Larápio tem pós-graduação, viu, André? Não, se usassem, a gente sempre diz, né? Se usassem para o bem, os caras seriam um sucesso, mas aí, certo, não tem graça, né? Eles têm que viver sob emoção, mas tirando dos outros. Infelizmente. É verdade. Até daqui a pouco. Muito bem, agora... A hora certinha para vocês. Aí, os dois homens, nessa madrugada, gente. Nessa madrugada. Santa Rosa, né? Santa Rosa. Eles... Santa Rosa? Não é Santa Rosa. A Santa Rosa foi o acidente. Só me confirma essa cidade aí que foi... no Salto do Jacuí. Salto do Jacuí, portanto, o ataque com R$200 mil de prejuízo. 12h10. 12h10. Mais um recado importante para vocês. Você já sabe que o novo TIM Controle está demais, não é verdade? Trazendo o seu número para a TIM e abrindo uma conta grátis no C6 Bank,
você tem 10 GB de internet todo mês para usar como quiser. E ainda pode ter um cartão de crédito sem anuidade. É muita internet para você aproveitar o mês inteiro. Falando com os amigos, postando nas redes sociais ou usando os seus aplicativos favoritos. Calma que os benefícios não param por aí. Agora, com o novo TIM Controle, você também tem super descontos em smartphones. O LG K41S está por apenas R$ 799. Isto sim é um super desconto, não é verdade? LG K41S de R$ 1.299 por apenas R$ 799. Tem que aproveitar essa oferta incrível com o novo TIM Controle. Traga o seu número para TIM. Abra sua conta grátis no C6 Bank e aproveite todos os benefícios. Vá agora mesmo a uma loja TIM e saiba mais. E atenção, flagrante de violência generalizada em Caxias do Sul, na Serra, Glauco. O que aconteceu no mercado? E eu te pergunto também, será que é efeito da pandemia isso que está acontecendo? Tô começando a desconfiar, tchê. Olha, todo mundo entrou numa briga que as câmeras de segurança flagraram aí, no lado de fora de um mercado. Um casal caminhava pela calçada quando uma mulher puxou os cabelos da outra, tirou a máscara, enfim, aí começou a pancadaria, veio mais gente por ali, não era ninguém daquela história do deixa disso. Não, era todo mundo que se envolvia e ia puxando o cabelo, ia agredindo e virou uma confusão. Olha, a briga só terminou quando chegou uma pessoa que estava armada. Meu Deus do céu. Que não se sabe exatamente quem era. A brigada militar foi chamada após relatos de tiros, mas ninguém foi preso. Bom, olha só, os moradores ali da região relatam que o estabelecimento que funciona 24 horas por dia, eu repito, é um supermercado, um mercadinho, na verdade, tá? Já traz um histórico aí de bastante confusão. Eles reclamaram já isso, inclusive, para a Brigada Militar. E aí foi mais um exemplo agora com briga generalizada. Isso aí aconteceu na noite de domingo, mas recentemente a gente teve acesso às imagens, André. E para quem não entendeu a imagem que nós mostramos agorinha, que a gente vai mostrar em seguida de novo, é o que aconteceu quando chegou essa pessoa com uma arma, que ela deu um tiro e sabe aonde é que foi parar o tiro? Na janela ali, ó. Nesta janela, neste quarto. Ou seja, vê o perigo. Olha aí, ó. Ó a marca de tiro. Se tem alguém em pé aí na janela, ou não precisa nem estar perto da janela, gente. Era a famosa bala perdida. E aí? E aí, como é que fica? Pois é, e as autoridades, um pouquinho mais de atenção. Olha Se aí, já tem tanta reclamação ali, né, André? Esse é o projétil ali. A bala perdida aí pode ser fatal, né? Mas que coisa, gente. Vamos mostrar de novo a imagem, Caxias do Sul. Aí, o que foi? Rixa entre vizinhos? O que foi? Foi por causa de... ela foi atrás ali, ó. Ali ela foi atrás. Parece que é coisa antiga, hein? Se conheciam. Dá a sensação que, te encontrei, não é? Vamos voltar ali, vamos ver, vamos interpretar aí, vamos tentar interpretar essa confusão. Porque assim, ó, o casal saindo, é isso? O casal saindo com sacolas, aí vem essa mulher por trás ali e vai atrás da outra lá e, é contigo mesmo. Aí, ó, aí ela chega a puxar a máscara, né? Aí começa a briga dos três e aí vem o motoqueiro com um capacete que a gente não sabe se ele tem, pelo jeito não, porque ele saiu... Esse motoqueiro, não sei se é motoboy, ele saiu do mercado já com capacete, lembram? E aí eu acho que ele viu a confusão e entrou na história. Ó, ele saindo aqui, mas ele tá meio parado, né? Ele não tá convicto de ir embora, ele tá meio que olhando, vocês viram? Ele tá meio olhando, assim. Tipo, ele percebeu que ia ter alguma coisa, e aí ele vem pra briga, né? Isso aí certamente vai ser investigado, mas que foi estranha essa reação foi. E ele ficou de capacete, ou seja, quem tentou bater na cabeça dele se deu mal. E eu não sei quanto a você, André, mas eu vejo isso, me dá uma vergonha alheia, meu Deus do céu. Mas a gente não sabe qual é a origem disso, né? Isso aí, logicamente, que vai ser investigado, até porque isso envolve outras pessoas e o resultado disso, a briga começou lá no térreo. E foi parar lá no quarto de uma pessoa que não tinha absolutamente nada a ver, gente. Um tiro foi parar no quarto.
Olha aí, isso é grave e tem que ser investigado e esclarecido. E eu não estou querendo aqui dizer que quem tem culpa, quem não tem. A gente só está tentando interpretar ali a imagem para entender como é que foi a dinâmica. Se foi por acaso a briga, né? Às vezes tem muitos lugares que a briga acontece por causa de falta de máscara, Glauco. É verdade. O que eu acho que não foi esse caso, que aparece o casal saindo. Olha aí, o resultado dentro do quarto, o que sobrou, né, da bala do revólver dentro de um quarto que poderia ter acertado alguém. Então parece que foi uma briga simples. Não foi uma briga. Isso aí certamente deve ser investigado. Não sei Mas eu repito aqui, André, se tem tanta reclamação, por que a brigada não, né, dá uma atenção maior a esse local aí, né? Tem que ver o que aconteceu, mas dá a sensação que é briga antiga. Dá a sensação que é briga antiga. Muito bem, olha só. Atenção, um criminoso, aliás, que furtava uma bicicleta lá na Serra. Ele foi identificado pela polícia. Acredita-se, né, que o homem furtou mais de, atenção, mais de uma dúzia. O cara não ia comprar ovo. Ele ia roubar. Não era ovo, dúzia de ovos, era dúzia de bicicleta, Glauco. Que coisa, né? Não há o que... Esses larápios, eles roubam tudo. A investigação começou a partir de um furto realizado no dia 25 de setembro em Carlos Barbosa. Ele entrou no condomínio, levou 4 bicicletas. Com auxílio do sistema de monitoramento, daí a polícia conseguiu encontrar um carro com 2 bicicletas naquele suporte que fica atrás do veículo, sabe? O perfil do indivíduo, que daí foi, né, aos poucos sendo descoberto, chamou a atenção na internet justamente porque ele tinha esse produto para vender. E olha, a comercialização foi para várias cidades do estado. São bicicletas, André, que muitas vezes custam até 4, 5 mil reais. Algumas importadas. O cara era entendido, sabia o que estava pegando. Claro, quer dizer, o roubo não era de uma bicicleta comum, era uma bicicleta que tinha maior valor de mercado. E olha, esse indivíduo aí, como eu falei, foi identificado, ele furtava também objetos, e ele teria cometido furtos nas cidades de Carlos Barbosa, Bento Gonçalves e Garibaldi. No momento, este homem aí está ajudando a Polícia Civil a recuperar as bicicletas. Por não ter sido preso em flagrante, o homem não será, portanto, detido, não continuará detido, tá? E também não terá prisão preventiva, mas pelo menos que ajude a devolver aquilo que não é dele. E só espero que ele pare de pegar a bicicleta dos outros. Para quem está chegando agora, 12h e 17 minutos, estamos mostrando o caso do roubo de bicicletas. Não é uma, nem duas, nem 3, nem 4, nem 5, nem 10. Pelo menos 12 bicicletas, Glauco. 12 bicicletas levadas. Uma frota de bicicleta. Mas, pois é, agora lembrei daquele que roubou a moto esses dias, né? Entrou numa revenda de moto, né, de capacete, foi lá, ligou a moto e deu no pé, né? Não, daqui a pouco vai aparecer alguém que rouba a sogra. Espera um pouco. Será? Muito bem. 12h e 18 minutos. Está na hora da gente falar de esporte. Muito bem. Cadê o Jeremias Werneck? Nosso craque. Jair, levou o cachorrinho para passear, já terminou o arroz, fez o arroz hoje. Não, eu fiz o cardápio. Outro dia eu falo sobre o meu cardápio. É melhor nós falar de futebol, tá? Ser honesto também. Ele sempre foge pela tangente, ele vai sempre pelas laterais, não é verdade? Deixa eu ver uma coisa aqui, André. Se o Jeremias lembra, qual foi a última vitória do Grêmio no Campeonato Brasileiro na Arena? Contando ao ponteiro do relógio. Tic, 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 eu não lembro que eu comi ontem na janta, rapaz. Não sei, Glauco. Onde é que foi? Eu vou te ajudar. Foi lá em agosto, tá? No começo de agosto, dia 9, contra o Fluminense. Faz muito tempo. Quase 2 meses, rapaz. É muito tempo de jejum. É muito tempo, né, ô Jeremias? Por isso a necessidade de vencer ou vencer hoje o Curitiba. Até porque tem um plano de voo traçado aí, tá? Pelo Renato, que a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Mas tem a questão da escalação. Alisson não vai pro jogo, tá cansadinho. O Maicon até pode voltar. E a gente perguntou para você aqui, que se você fosse o Renato, quem você escalaria na do Alisson? Quem você escalaria, Jeremias? Luiz Fernando. O Grêmio precisa vencer, Glauco e André, e todo mundo que tá com a gente. O Grêmio precisa atacar. E para jogar do lado vai ter que ser alguém com velocidade. A tendência maior é que jogue o Robinho, mas o Robinho não é esse jogador veloz, né, Glauco? O Grêmio precisa de um cara veloz para correr ali, para ir pro ataque. O Grêmio não pode ter 2 vitórias no Campeonato Brasileiro muito perto do final do turno. O Grêmio tem que ir para dentro do Curitiba, tem que ter velocidade. Eu iria com o Luiz Fernando. Me parece que é muito da escolha do Renato mesmo, né? Porque ele gosta do Robinho, enfim,
talvez tenha até pedido a contratação dele, mas tem uma outra possibilidade. O Everton não faria mais ou menos o mesmo? O Everton, ele não tá. A informação que eu tenho é que ele não está disponível. Ele ainda está se recuperando de um quadro clínico, que todo mundo sabe o que é, mas o Grêmio não confirmou ainda, né? O Grêmio não disse publicamente o que é o quadro do Everton, mas ele ficou em casa durante 2 semanas, então vocês imaginam o que é. Mas ele ainda não foi relacionado para essa partida. Se não for o Luiz Fernando, pode ser o Ferreira. Ferreira também tem velocidade, pode jogar por ali. Ou o Guilherme Azevedo. Só que o Guilherme Azevedo é mais jovem, né? Tá jogando recentemente. Eu apostaria que fica entre o Luiz Fernando e o Robinho. E entre os dois eu escolheria o Luiz Fernando, viu? Agora, para esse avião decolar e atingir aquela rota que o Renato tanto deseja, lá no final do primeiro turno, tem que fazer 90% de aproveitamento, Jeremias. Tem que vencer. Não tem outra escolha, né? Não, tem que vencer. Porque se não vencer hoje, Glauco e André, se não vencer hoje, vão restar 5 partidas. E o Grêmio vai ter que vencer as 5. Ixi. Meu Deus. Então, assim, nem o Galo, que só joga o Campeonato Brasileiro, nem o Atlético Mineiro, que tem um baita de um elenco, conseguiu vencer 5 em 5. Esse Galo aí tá... Você ouviu o Galo aí, Jeremias? Eu li lá no fundo. Esse Galo tá meio rouco. Eu não sei se ele vai aguentar na liderança lá. Vamos ver, viu, André? O assunto Grêmio tá cheio de efeitos sonoros, não é verdade? Hein? É verdade. Cheio de efeitos sonoros. Cadê aquele... Nós temos um sonoplasta que é sensacional. Ele é meio plasta, mas ele é muito sono também. Tentou o nome pro Douglas. Ô, Douglas, põe aí, Douglas. Mas tudo bem. Ele chegou a se atrapalhar nos dedos aí. Olha aí. Ó, de novo. Atenção. Agora aquela voz do aeroporto do Rio de Janeiro. Atenção, passageiros do voo tricolor BR 2020. Última chamada para o embarque. Que maravilha, hein? Eu gosto quando ele fala assim, seu voo mudou de portão, foi deslocado para o portão 294. E aí vai. E aí vai embora. Aí tem umas plaquinhas que diz que o tempo, não sei o que, é tantos minutos, né? E aí o você tempo não de tem caminhada até o setor B é de 25 minutos. Pá, aí tu te desespera. Agora, Jeremias, deixa eu te perguntar o seguinte, ó. Chiques. As minhas viagens são mais simples. Eu vou no ônibus aqui. Não chora, tá? Olha só, o que está acontecendo com o Cortez? É claro, além da expulsão, né, do pênalti, enfim. O pessoal está pegando pesado com o Cortez, inclusive nas redes sociais, né, Jeremias? Isso, e o procurador, o representante do Cortez, eu falei com ele veio me procurar porque ele quis sair em defesa do Cortez. Segundo o procurador do Cortez, a onda de críticas está sendo muito grande e existe uma preocupação do procurador e do próprio Grêmio, viu? O Grêmio também está preocupado com isso. O Cortez está sendo apontado como o vilão, como o problema de tudo. E, de fato, ele cometeu um pênalti infantil e ele foi expulso. Mas existe essa preocupação porque o Cortez, ele é um dos líderes do grupo do Grêmio. Ele é uma das figuras importantes desse grupo. E ele está no Grêmio desde 2017. Então existe essa preocupação em não transformar o Cortez no bode expiatório. Mas nas redes sociais a bronca tá muito grande para cima dele, Glauco. A batata dele tá bem no forno, porque o Diogo Barbosa tá aí, né? E tem condições de pegar o lugar do Cortez. Agora, eu reconheço que o Cortez tem um papel importante. Eu lembro do Cortez enfrentando o Cristiano Ronaldo, enfrentando o Real Madrid, e foi muito bem. Cristiano Ronaldo. Mas o fato é que, ultimamente, o Cortez está sendo muito criticado. Vamos dar um pulinho ali no lado vermelho, Jeremias, que eu quero saber o seguinte. Edenilson queria, não vai. Não, só um pouquinho. Rapaz. Querem me enloquecer. O Inter diz que não vai. E aí? Só o problema é o seguinte, o torcedor... Jeremias... Jeremias, o torcedor está enlouquecido com o Edenilson, dizendo que ele não está jogando porque ele está com a cabeça lá nas Arábias. E aí... E já é o Edenilson, né? Assim, ó, a gente fez o espelho do programa com essa história que o Edenilson ia ficar, mas agora já tem uma notícia dizendo que o Al Ittihad melhorou a proposta. Não, só um pouquinho. Eu tô falando sério. Tá, mas vem cá, você quer me enlouquecer, é isso? Tá, então agora o Edenilson vai. Não, calma, ainda não foi. Ainda não foi. Ele tá preparando a mala e indo pro portão de embarque. Mas assim, ó, falando sério, tá? O Inter e o clube árabe, eles estão tentando resolver isso o quanto antes. E existe a chance até desse negócio fechado hoje, amanhã, e o Edenilson não jogar contra o Bragantino.
Porque realmente tá muito esticada essa conversa, né, gente? Já faz o quê? 2, 3 semanas. Tá chato e fica ruim pro Edenilson, pra imagem dele, até perante o torcedor do Inter, no próprio elenco. Fica uma coisa desgastada, fica macerando a imagem do Edenilson, né? Então tá todo mundo correndo pra ver se fecha esse negócio. O que tá batendo, Glauco, é no faz-me rir, tá? No Rio Metal. O Inter não é bobo, o Inter quer receber logo. Os caras lá não pagam, então me paga, e aí eu libero. Se não, não, né? E quem não quer? Olha só, aqui ó, dando aqui uns pitacos sobre o que o pessoal mandou pro nosso Facebook a respeito do substituto do Alisson. Pedro Delvink, Everton, porque foi muito bem nos jogos que ele jogou. Bom, o Everton, como disse o Jeremias, não está à disposição. Jeremias, eu tô ouvindo aqui que você tem que tirar a panela do fogão lá, se você quiser ir indo, tá? A gente vai terminando aqui. E outra coisa, dá uma passada de pano na sala que tá suja aí, tá? E a gente se vê, beleza? Ele veio correndo com o passeio, ele veio correndo do passeio com o cachorrinho. E agora tem que ir lá organizar as coisas, né? Isso, um grande abraço, tá? E eu vou aqui terminando com o André Har. Eu vou lá então, tá? Te cuida. O Jorge Maninho disse o seguinte, Everton ou Ferreira? Everton me parece que está fora. Mas aqui, ó, muita gente mandou recado. Diogo Nascimento, o David Lucas, Carlos Alberto Poli, muita gente querendo o Everton, que pelo jeito não vai estar aí. Bom, o fato é o seguinte, este é um pepino que o Renato é pago e muito bem pago para resolver. É ou não é, André Har? E sim. E agora, então, só aguardando o avião decolar, né? Agora, esse sinal do aeroporto aí, eu acho que a gente vai ter que deixar ele mais na mão, viu? Vai ter que... Ó aí, ó. Hein? Daqui a pouco começa a pegar no gosto, vão querer que outros vão para o aeroporto também, hein, ô Glauco? Ficam agora cogitando alguns nomes aí, a torcida não perde tempo nem oportunidade. Agora tem que tirar o chapéu para a capacidade do Renato de criar um fato, né? Essa do avião é apenas mais um fato, porque é o seguinte, ó, para ele estar lá em cima, isso nós estamos falando da zona dos 4 primeiros, que são os melhores colocados do brasileiro, cerca de 90% de aproveitamento é muita coisa, para quem fez tão pouco até agora. O Grêmio pode mudar completamente? Pode, mas seria uma mudança de, 180 graus, realmente seria muito grande. Tomara que aconteça, tá? Mas o Renato é esperto, hein? Agora ele tem um compromisso hoje para colar a decolagem, a história da decolagem tem que ganhar, né, Glauco? Tem que ganhar. E contra o Curitiba, que, me perdoem, não dá para remeter os torcedores do Coxa, é um candidato a rebaixamento. Não tem lá grande capacidade. Tomara que isso se confirme dentro de campo, porque às vezes... Mas a gente está vendo também que nesse momento de pandemia as coisas não seguem muito, né? Já no futebol tem as suas surpresas, né, Glauco? Mas em época aí de pandemia... tem muito a ver também com as escalações, né? Os exames feitos, Não, né? E esse é um dos aspectos que eu chamei a atenção aqui do Schenck, que é o nosso colaborador aqui, para ficar de olho. Tá sempre espiando aqui. Isso aí, abana para nós. Fica de olho os resultados dos exames da Covid-19, tanto no Inter quanto no Grêmio. Antes das partidas, eles são obrigados a fazer, o outro né? gostou, agora não para de abanar ali, ó. Papagaio de pirata. Então, a gente está de olho também, tomara que não aconteça mais nenhum caso. E lembrando também que Jeromel e Kahneman, 2 titularíssimos, continuam fora, assim como o Jean-Pierre, por causa da maldita Covid, que é um problema que teima em não deixar os clubes de futebol, aliás, a população de uma forma geral, em paz, André. Tá, e o resultado para hoje, como é que... Geralmente é no final da manhã, começo da tarde. A gente já esperava que tivesse divulgado alguma coisa. Por enquanto ainda não, né? Às vezes tem aquela história de constatação de caso positivo, eu não estou dizendo que isso tenha acontecido, mas que eles têm que consultar se o paciente, no caso, autoriza a divulgação ou não, é aquela questão toda. Mas vamos acreditar que não tenha nada, né? Sim. Não, e agora a gente fazendo essa suposição de que seja 1, 2 casos, enfim, e o próprio técnico, né, precisa fazer todo um novo planejamento, né, Glauco? E eu estava olhando a preparação da seleção brasileira, que tem jogo pelas eliminatórias, André, é rigorosíssimo. Nem os jogadores chegam perto um do outro nas refeições. Agora o que me chama a atenção é o seguinte, adianta isso porque na hora do treino eles vão estar se agarrando, se pegando. Bom, faz parte, né, do protocolo. Faz parte. Bom, e essa semana não tem Libertadores, né? Não tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro e já tem eliminatórias na sexta-feira, com Brasil e Bolívia, e na semana que vem também tem Brasil pelas eliminatórias. Bom, então hoje tem o jogo do Grêmio e Curitiba.
Jogo começa às 7h15 da noite e amanhã, um pouco mais tarde, 9h30, né, tem o jogo do Inter contra o Bragantino. O jogo que vai ser lá em São Paulo, tá? O Internacional que também, olha, tem que abrir o olho nessa tabela do Brasileiro porque é o segundo colocado. É uma posição boa? Realmente é. Mas para quem luta pelo título, 5 pontos de distância do líder, o Atlético Mineiro, o Galo que estava cantando aí agora, se aumentar essa distância... Fica difícil de pegar esse galo pelo pescoço depois. Então tá bem, gente. 12h30. Glauco continua aqui comigo, porque agora traz o Glauco aqui. Nosso assunto agora, né, Glauco? Eleições. No terceiro dia, com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, o SBT Rio Grande recebe hoje a candidata Fernanda Melchiona, que disputa pelo PSOL. Por causa da pandemia, todos nós sabemos aí, as entrevistas estão sendo realizadas à distância, através das redes sociais. E a senhora candidata me escuta bem, desde já muito obrigado por conversar com a gente. Está me escutando bem, candidata? Estou escutando muito bem. Boa tarde a tia, a todos os ouvintes e telespectadores. Tá certo. Candidata, a primeira pergunta que eu quero fazer à senhora. Sendo eleita, qual vai ser a sua primeira atitude como prefeita de Porto Alegre? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o espaço e dizer que nós, do PSOL, do PCB e da UP, da Coligação Porto Alegre Pede Coragem, queremos como primeira medida parar de botar dinheiro fora. Seja para corrupção, como comprovou a CPI presidida pelo Roberto Robaini, que aconteceu agora durante a gestão Marquesan, seja pelos privilégios, seja pela ausência de firmeza da Prefeitura em cobrar os grandes sonegadores. Então, como primeira medida, eu vou baixar o meu próprio salário como prefeita, o do vice, o Márcio Chagas, dos secretários e secretárias, para ganhar como uma professora em final de carreira. Segundo, cortar em 70% os cargos de confiança, que consomem quase 100 milhões de reais do orçamento público, o que é uma vergonha. E terceiro, cobrar os grandes sonegadores do município de Porto Alegre, que nenhum governo teve coragem de cobrar e que devem quase 2 bilhões ao município. Todas essas medidas são para conseguir os recursos públicos tão necessários nesse momento que a nossa cidade sofre com os impactos do Covid, mais de 1.066 mortes, 25 mil postos de trabalho perdidos, e em janeiro de 2021 a gente tem a previsão, infelizmente, de que o Bolsonaro quer tirar o auxílio emergencial. Aliás, auxílio emergencial que ele nunca quis dar. Ele e o Paulo Guedes queriam R$200, nós na Câmara Federal conquistamos 600, e numa emenda minha, nós garantimos o duplo benefício para as mulheres mães. Bom, agora com a caneta, ele reduziu os valores e a partir de janeiro de 2021, quando a crise vai estar mais acentuada, ele quer tirar esse direito do povo. Nós queremos fazer o auxílio emergencial municipal com esses recursos públicos que estão indo para os ralos da corrupção, dos privilégios ou dos sonegadores, garantir o direito do povo e investir amplamente em saúde. A gente precisa garantir a vacina para todo mundo assim que ela estiver disponível, vacinar toda a população para se prevenir, mas também reestruturar a nossa saúde pública tão desmontada pelo governo privatista do Marquesan. Candidata, antes da pergunta do meu colega Lucas Abate, a redução é quanto que a senhora propõe do seu salário? Olha, nós estamos propondo o salário da prefeita, do vice-prefeito, todos os secretários e secretárias, ao salário de uma professora em final de carreira. Seria uma redução de cerca de 50% do salário, de todos os cargos em primeiro escalão, o que daria uma economia de 3 milhões. Cortar 70% dos CCs economiza 61 milhões. Lucas. Candidata, boa tarde. Minha pergunta é sobre mobilidade urbana. Como fechar a conta transporte público de qualidade com uma redução na passagem? E acrescento também a questão da ciclovia. O que a senhora promete de ampliação de ciclovia e ciclofaixas em Porto Alegre? Olha, Lucas, eu acho que a tua pergunta é muito importante. Nós temos em Porto Alegre a tarifa mais cara de todo o país entre capitais e o serviço, de qualidade péssimo. O que acontece é que todos os governos, nenhum, teve coragem de abrir uma auditoria no sistema de transporte, porque a crise também é gerada por lucros indevidos e ilegais das empresas do transporte coletivo, a ausência de fiscalização pública e a ausência de um fundo público para gerir a mobilidade urbana. Nós queremos cobrar os 60 milhões que as empresas do transporte coletivo, que funcionam como uma máfia em Porto Alegre, que essas empresas devem ao município de Porto Alegre. Além disso, criar um fundo municipal
com recursos das multas, 40% das multas do EPTC e os recursos oriundos dos estacionamentos, dos parquímetros e a parcela do IPVA para garantir, por um lado, a redução de tarifa e direitos, né, para os usuários que cansam de andar num ônibus superlotado, como se fosse uma sardinha enlatada nos horários de pico e pagar caro, mas também para fazer o desenvolvimento do plano diretor cicloviário. Eu acho que a tua pergunta é muito importante. Porto Alegre votou um plano diretor cicloviário em 2012, eu votei a favor enquanto vereadora, que prevê 495 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas. Infelizmente, esse plano diretor anda a passos de tartaruga, seja no governo anterior, seja agora no governo Marquesan. Nós queremos, com esse fundo público, garantir, né, o fortalecimento do caráter público do transporte, cobrar as empresas, fiscalizar, buscar os recursos perdidos. E tu sabes que eu e o Pedro Rua, junto com a mobilização da juventude, reduzimos a tarifa de ônibus em 2013, mesmo sem a caneta. Agora nós queremos a caneta, para mostrar que é possível governar sem ter o rabo preso com as grandes empresas. Mas também desenvolver o plano diretor cicloviário, que é muito importante. Andar de bicicleta não pode ser um risco para os nossos ciclistas, tem que ser um direito, porque é um meio de transporte super necessário, absolutamente não poluente e ao mesmo tempo muito saudável, mas a gente precisa ter uma cidade, né, adaptada para que as pessoas possam usar a bicicleta como meio de transporte. E por fim, ainda sobre o tema da mobilidade, tem um tema que é muito caro para nós, que é o tema dos aplicativos, né? A gente sabe que os trabalhadores, motoristas de aplicativo, trabalham 13, 14 horas e colocam em risco a sua vida. Temos muitos casos de violência contra esses motoristas, o seu carro, né? E ao mesmo tempo as grandes empresas ficam com 40% de tudo que esse trabalhador produz. Nós queremos criar, com a tecnologia da Procempa, um aplicativo municipal, que nós chamamos de Baita App, para que motoristas de aplicativo, taxistas, entregadores possam ter 95% da corrida no seu bolso e, ao mesmo tempo, mais segurança para eles e para os usuários e usuárias desse sistema de transporte. Nós ainda temos quase 4 minutos, candidata. O Glauco vai fazer uma pergunta para a senhora, meu colega Glauco Passa. Candidata, a senhora claramente está propondo aqui uma reformulação da máquina pública, mas a experiência mostra que isso é bastante difícil. A senhora não admite de forma alguma parceria com a iniciativa privada? Olha, Glauco, eu estou propondo uma mudança estrutural nas contas públicas e na forma de lidar com a gestão pública. É verdade, como tu bem dizes, olha, isso não acontece. Não acontece também porque nós nunca governamos. Nós queremos mostrar um outro caminho em Porto Alegre. Nós achamos que é plenamente possível governar com a ampla maioria do povo. Quando eu falo, por exemplo, em cortar 70% dos cargos em comissão, nós estamos falando em governar com os municipários e municipárias da cidade de Porto Alegre que conhecem os gargalos da cidade, que têm muita qualidade técnica e são desrespeitadas por governos que tratam a máquina pública como um cabide de empregos ou um feudo dos partidos políticos. Isso é ruim para o serviço público, isso é ruim para a questão das contas públicas, porque é muito dinheiro que literalmente vai para os ralos da corrupção ou para pagar esse cabide de empregos. E eu acho que é possível, porque tu sabe, eu fui vereadora há 10 anos, e agora deputada federal 2 anos. Glauco, eu tenho mais projetos aprovados em quase 2 anos de deputada federal que o Bolsonaro em 28 anos de vida. E nunca mudei de lado. Ao contrário, sigo firme, fui uma das líderes pelo impeachment contra o Bolsonaro no Congresso Nacional e sigo nessa luta. Por que meus projetos são aprovados se eu não entro no toma lá da cá e como a Luciana Genro, como o pessoal mantém uma bandeira, né, limpa e coerente de enfrentamento aos privilégios da corrupção? Porque os nossos projetos eram bons. Portanto, nós queremos essa nova mudança aqui, mostrando que é possível governar com a ampla maioria do povo. E é óbvio que nós temos muita preocupação com os impactos da Covid, por exemplo, nas pequenas e microempresas. O que nós queremos é cobrar os grandões, aqueles que devem milhões. Por exemplo, o Itaú, que massacra o nosso povo com os juros escorchantes, deve 13 milhões ao município de Porto Alegre. Não é aceitável. Nós queremos cobrar o Itaú para ter microcrédito para as pequenas e microempresas tão impactadas pela pandemia possam levantar a cabeça e voltar a gerar emprego e renda. É um desafio para Porto Alegre. 2021 vai ser um ano muito difícil. Quem diz que vai resolver todos os problemas num passe de mágica sem dizer de onde saem os recursos, infelizmente está caindo nas velhas falsas promessas. Nós do pessoal da UP
do pessoal da UP e do PCB, não faremos isso. Pedimos coragem do povo para que a gente possa ter a oportunidade de mostrar um governo de baixo para cima. Candidata, nesse minuto final, além das suas considerações finais, a senhora como bibliotecária na área da educação, aproveite para nos contar um pouco do seu projeto nessa área e desde já agradecemos mais uma vez a participação com a gente. Então, portanto, pouco mais aí de um minuto. Ai, André, passou voando. Eu quero agradecer muito a oportunidade, dizer que nós queremos, de fato, garantir gestão democrática com as escolas. O prefeito, que perdeu 400 milhões de reais para a educação, está querendo, goela abaixo, voltar às aulas em escolas que faltam papel higiênico, que dirá álcool gel. Nós queremos, em 2021, ter educação integral, contraturno, para recuperar o ano perdido, mas também dialogar com a comunidade. Eu, como bibliotecária e filha da escola pública, me comprometo. Secretária ou secretário de educação tem que vir da rede pública, como ex-aluno ou como professor, mas alguém que conheça a realidade das nossas escolas. Não esse secretário biônico que caiu de paraquedas e nunca havia pisado numa escola pública antes de estar secretário do Marquesan. A gente precisa governar com o povo. E é possível fazer um governo de novo tipo. Para isso, a gente pede que vote com coragem, não vote pesquisa, mas vote em novos caminhos, pedindo uma oportunidade para o pessoal que sem a caneta já fez muito pela cidade, mas agora nós queremos a caneta junto contigo para mudar Porto Alegre. Tem mais 20 segundos, candidata. 20 segundos? Eu quero agradecer muito a oportunidade, André, e dizer que fazer um apelo. Seria muito importante as redes, as emissoras do SBT fazer um debate entre todos os candidatos. É o único espaço que todos nós temos o mesmo tempo para mostrar propostas e para contrapor propostas. Muito obrigado, candidata. Encerrado o tempo. Muito obrigado mais uma vez pela participação com a gente. Muito bem, meio-dia e 41 minutos, agora 17 graus é a temperatura desse momento em Porto Alegre. Atenção, voltamos a falar do caso do menino Rafael, lá da cidade de Planalto, no norte do estado. A mãe dele, a Alexandra Dolgokenski, pode ter matado o ex-marido, além do filho Rafael. É o que suspeita a família de José Dolgokenski, que morreu no ano de 2007, quando eles ainda eram casados. Uma série de coincidências pôs em xeque o que já se sabia. Entenda os detalhes na reportagem. Foram as semelhanças entre o assassinato de Rafael Matheus Vinques, de 11 anos, com a morte do primeiro marido da mãe do menino, que aumentaram as desconfianças da família de José Dolgokenski. Ele foi encontrado enforcado em 2007, em um caso que, na época, foi concluído como suicídio. A família, na época, também mencionou algumas questões que foram levantadas agora. Nós podemos fazer o que a gente chama de análise de perfil, fazer um comparativo entre os dois casos. E o que nos chamou a atenção foi de que o nível de semelhança entre os dois crimes que supera 95%. 13 anos depois, o caso pode ganhar um novo rumo a partir de um perito particular contratado pela família de José. Com mais de 30 anos de experiência, o especialista analisou novamente os laudos e escreveu um parecer com 34 páginas, apontando indícios de um homicídio. Os elementos que determinam um enforcamento, eles são contrários ao que nós encontramos normalmente numa cena de crime. E sim, são divergentes a um estrangulamento onde a cena também nos entrega que possivelmente a pessoa que estrangulou a vítima não se encontrava sozinha. Alexandra disse à polícia na época que encontrou o marido enforcado e cortou a corda para tentar salvá-lo. Mas as manchas no corpo e as marcas deixadas pela corda no pescoço indicam que José estava deitado quando morreu. Ele também afirma que existiu um grande tempo entre a hora provável da morte e o momento que Alexandra chamou a polícia. Segundo a perícia, os dois foram mortos com cordas de nylon dentro de casa e durante a noite. No caso de José, o laudo apontou que ele havia ingerido uma grande quantidade de álcool antes da morte. Já Rafael foi dopado com uso de medicamento antes de ser assassinado. O que mais chama a atenção? O mesmo elemento constritor, ou seja, o mesmo fio ou corda de nylon que apertou o pescoço das vítimas. Alexandra está presa pela morte e ocultação do corpo do filho Rafael em maio deste ano. A mulher, que já mudou de versão diversas vezes, agora nega a autoria do crime, assim como nega qualquer envolvimento na morte de José.
Eu já tinha conversado com a Alexandra outras vezes sobre esse fato. Ela sempre negou. E pelo que me consta, esse perito que realizou essa perícia, não sei com quais elementos, é o mesmo perito que, no caso Bernardo, afirmou que a morte da mãe do Bernardo não foi suicídio, né? Bom, aí agora é isso. Resumindo, né, para que as pessoas compreendam, agora o Ministério Público, né, deve seguir com essa solicitação ou não. Dr. Jean Severo, que atuou, né, no caso do menino Bernardo, ele era o advogado de defesa da amiga, né, daqui a pouco vem o nome dela, a amiga da madrasta do Bernardo, né, ele foi o advogado de defesa dela, foi o defensor. A Edelvânia Virganovics. Ele foi o advogado de defesa no caso. E por isso ele lembra muito bem, retrata a questão das dúvidas que surgiram no próprio, né? Foi aquela semana inteira do julgamento, as dúvidas que surgiram com relação à morte da mãe do menino Bernardo. Se teria sido ou não suicídio, né? Enfim, então ele traz que ele também, esse perito também atuou no outro caso. Ou seja, já, de certa maneira, já conhecem o trabalho um do outro por terem atuado e estarem atuando em casos muito próximos. André. Diga. Não, me chamou a atenção a declaração da advogada de 95%. Claro que a gente aqui é leigo, né? Mas eu acho que cabe averiguar, por que não, essa relação, se existe mesmo. E a outra coisa que me chamou a atenção também, será que é realmente inspiração, entre aspas, o caso Bernardo? Porque também é muita coisa semelhante, né? É incrível como a psicologia pode fazer a diferença nessa hora. Psicologia forense, no caso, para avaliar o comportamento dessa mulher que está sendo acusada. Não, né? E querendo ou não, repetindo, a gente não está fazendo aqui obviamente, né? Não estamos julgando, estamos trazendo fatos. E se há semelhanças, e a gente mostrou ali na reportagem do Lucas, daqui a pouco a gente vai mostrar mais uma vez todas essas semelhanças. A questão da corda me chamou muito a atenção. Aqui porque o menino Rafael foi morto com um varal, né? E a corda usada pelo o padrasto dele também foi uma corda de varal, né? Assim, me chamou isso a atenção. Então a gente vê... Nylon. A corda de nylon usada para estender roupas. A gente vê nos dois casos aí. Porque vejam só as semelhanças, né? Ou aproximações. É o caso do menino Bernardo, o caso do menino Rafael e do padrasto do Rafael, que é o pai, né, do irmão mais velho, Anderson. Então vejam que há, assim, algumas semelhanças nesses dois vértices, nesses dois sentidos. E ali a gente mostrou algumas das relações, no caso do Rafael, com o padrasto dele, né, que é o José, que morreu, né, em 2007. A conclusão policial foi de enforcamento, mas a família contesta essa versão, inclusive acusando a Alexandra Dolgokenski. Lucas. André, o caso Bernardo, até é bom lembrar que o caso da morte da mãe do Bernardo foi reaberto a partir de uma perícia particular também, muito semelhante, e depois foi novamente arquivado porque não foi encontrado nenhum indício de homicídio. Agora, esse caso do Rafael, essa perícia está com o Ministério Público, que pode ou não reabrir a investigação. A gente tem a semelhança, a gente pode mostrar na tela a arte, semelhança entre o caso Rafael, a morte do Rafael e a morte do marido da Alexandra. Primeiro, a questão da corda de nylon. Nos dois casos foi usada uma corda de nylon. Muita gente pode dizer, bom, mas é uma corda que todo mundo tem em casa, todo mundo tem varal em casa. Mas o grande questionamento que é feito pelo perito particular é a posição que essa corda, a marca que deixou essa corda no pescoço do José. Ele sustenta que no caso de suicídio fica uma marca um pouco mais inclinada pelo peso do corpo e que essa marca que tinha no corpo dele era uma marca reta, indicando que foi uma morte por estrangulamento, assim como aconteceu com o menino Rafael. Outra semelhança, aconteceu dentro de casa, dentro do quarto, durante a noite. Não na mesma, né? Muito semelhante nos dois casos. Não na mesma casa. O menino Rafael foi em Planalto e esse homem morreu em Farroupilha, né? Numa casa em Farroupilha, quando eram casados. Isso, não na mesma casa, cada uma em um local do estado.
E o terceiro elemento que se aproxima também, o menino Rafael, como a gente sabe, foi divulgado muito na época, inclusive foi uma das versões da morte apresentada pela Alexandra, foi dopado com medicamento, ele já estava dopado quando foi morto. No caso do José, segundo a investigação da época, ele havia consumido uma grande quantidade de álcool. Estava com um nível muito alto de álcool no sangue e, inclusive, esse é um dos pontos que é contestado pela perícia particular. Se ele estava com tanto álcool no sangue, ele não teria condições de subir na cama, quebrar uma parte do forro e acessar a viga do telhado para colocar a corda. Então são esses 3 pontos que aproximam o caso e dentro desses pontos que essa perícia particular faz uma análise para indicar que houve um homicídio e não um suicídio. Continuamos acompanhando. Obrigado, Lucas Abate, pelas informações. Agora faltando 10 para 1. E atenção, em seguida, você já deve ter ouvido ou até mesmo recebido mensagens sobre o Pix. Mas o que é esse tal de Pix, né? Pagamento instantâneo. É uma tecnologia que promete revolucionar o que nós entendemos por transferências e pagamentos bancários. Então, daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes sobre o Pix. Tá aí. E se cuidem, porque nessas horas os espertinhos também se aparecem, né? Vem mensagem por WhatsApp, mensagem por e-mail. Tem que ter cuidado, mas em seguida a gente vai explicar. Isto é uma nova determinação do Banco Central, né? E que vai entrar em operação agora em breve, a partir do dia 16 de novembro. Atenção, uma dupla foi presa depois de um assalto a um mercado em Santa Maria. Chegou há pouco essa informação pra gente, né, Glauco? Pois é, o assalto foi por volta do meio-dia desta terça-feira, ontem, portanto. Os criminosos renderam o funcionário do caixa e o dono do supermercado. Um deles estava armado e esses criminosos roubaram dinheiro, carteiras de cigarros e até chocolate. A Brigada Militar foi acionada e, ao fazer as buscas nas proximidades, localizou os 2 bandidos. Os produtos roubados foram recuperados e a dupla encaminhada para a Penitenciária Estadual de Santa Maria. E o pior, não conseguiram comer o chocolate, André. Bem feito. Bem feito. Glauco, agora vamos mudar de assunto. Já deve ter recebido mensagem do tal do Pix, né? Claro, por e-mail e inclusive na conta do banco. Quando você acessa o aplicativo ali já tem alguma coisa nesse sentido. Pelo aplicativo, né? Pelos canais oficiais, tudo bem, mas tem que ter cuidado. Mas enfim, olha, desde o começo da semana, muita gente tem recebido, né, as mensagens já nas últimas 2 semanas. Mas afinal de contas, o que é esta nova tecnologia? De acordo com o Banco Central, esse sistema promete revolucionar as transações bancárias. O nosso homem caixa, agora homem Pix, é isto? Ele que vai explicar pra gente, Lucas Abate. E onde é que ele tá? Hein? Aonde? Onde? Hein? Na caixa. Na caixa, claro. Poxa. Vai se transformar o homem da caixa daqui a pouco. Diga lá, Lucas, explica aí pra gente. André, é uma forma de revolucionar a questão do TED, do DOC, que hoje se tem para fazer transferência bancária. Tem que preencher muitos dados, conta, agência, CPF, colocar o número da instituição. E é um processo que, depois de concluído, demora ainda, no caso do TED, 2 horas para ser efetivada esse valor. No caso do DOC, só entra no próximo dia útil. Se é fim de semana, e fica só vinculado na segunda. também ao horário bancário. Isso. E com o Pix, então, a partir de agora, essa transferência vai ser imediata. Cerca de 10 segundos, eu mando o dinheiro para o André. Na sequência, você já recebe o dinheiro na sua conta. E como é que vai funcionar tudo isso, André? Quem quiser, isso não é obrigatório, quem quiser pode vincular sua conta do banco ao Pix. E aí vai gerar um número, um código, que vai ser chamada de chave. Pode ser o teu CPF, pode ser teu telefone, pode ser um número aleatório, mas isso vai ficar vinculado a uma conta. E aí, quando quiser fazer uma transferência, vou fazer uma transferência para ti, André, Sim. tu me passa apenas o teu código, vamos dizer que é teu telefone, eu coloco o teu telefone, coloco o valor e imediatamente esse dinheiro vai para ti. Por exemplo, esse é um sistema criado, como a gente disse, para agilizar, só que ainda está na fase de inscrição. Quem quiser pode se cadastrar e a operação só começa no dia 16 de outubro. Por exemplo, assim, um exemplo simples. A gente tem ali uma banca de revista atrás de ti, não é verdade, Lucas? É uma banquinha de revista, né? Sim. Ele pode colocar ali na frente um QR Code, né? E aí, quando a pessoa for fazer o pagamento, ela só pega o telefone, coloca ali no QR Code, coloca o valor e automaticamente o dinheiro vai para a conta dessa pessoa.
Isso vai essa facilitar sequência, né, muito. André? Essa sequência de números, a chave que você vai criar é que gera o QR Code. Exato. Aquele código de barras um pouco diferente, né? E as informações que a gente tem é que esse novo sistema... Tá, mas por que estão inventando isso? É justamente para evitar fraudes, né, Lucas e Glauco? Quer dizer, é um sistema que ele vai facilitar. Aliás, o Brasil, ele é líder nisso, né? Nessa automação, principalmente no que se refere André, ao sistema bancário. Só para... Eu acho que o Lucas falou 16 de outubro, é 16 de novembro que ele começa a operar realmente, né? Está na fase de inscrições. E tem uma grande vantagem também, que é a isenção, ou seja, não vai se pagar nada. E isso inclui MEI, microempreendedor individual. Ou seja, gente que paga hoje no negócio da maquininha, né? Para receber dinheiro, para pagar, enfim... também ficaria isento. É uma grande vantagem. As empresas, por enquanto, precisam fazer o pagamento, mas a pessoa física, e no caso o MEI, estão isentos. E muita gente sabe que quem lida com muita transferência sabe o quanto que isso era um valor, né, alto, né? Agora, o que é importante a gente também chamar a atenção é para quem receber mensagem de WhatsApp ou e-mail, que fique atento. Preencha somente no site da sua agência bancária. E uma outra coisa importante, se eu trabalho com 2 ou 3 bancos, eu preciso preencher nos 3, essa é uma dúvida que se tem. Pelo que eu busquei de informações, Lucas, se tu puder já explicar para a gente tem que se cadastrar, se eu trabalho com 2 bancos, tem que ser cadastro individual, né? Quer dizer, não adianta um cadastro só, porque eles não estão todos englobados, né? A chave fica vinculada a uma conta bancária. Até vamos conferir direitinho, mas ela fica vinculada, por exemplo, à tua conta do Banco A, à tua conta específica. E quando eu digito aquela chave, esse dinheiro vai diretamente para aquela conta. E até, acredito que cada conta tem uma chave diferente, até porque para dar opção, né, para a pessoa depositar em contas diferentes esse valor do Pix. Ou quiser pagar de um determinado banco, né? Oi? 5 a pessoa física pode ter, essa é a determinação, pelo menos por enquanto, e pessoa jurídica, 20 chaves. Tá? Logicamente, como você adiantou aí, ainda tudo está sendo regulamentado, né? Mas a princípio, pessoa física tem direito a 5. Ou seja, ela pode ter 5 bancos diferentes e cada uma vai ter uma chave, né? E uma curiosidade, né? O que significa o Pix? Porque quando a gente recebe milhares de informações, de propagandas e tal, e esse Pix, né, pelo menos para mim, funciona muito assim. Eu preciso entender o que significa o P, o I e o X, que é pagamento instantâneo, e o X significa o fluxo de dinheiro. Então, esse pagamento instantâneo, o Pix, quem está ouvindo já ouviu alguma coisa a respeito. Daqui para frente vai se falar bastante no tal do Pix. Agora, repito, tem que se ter cuidado, porque tem gente se aproveitando, os espertinhos se aproveitando para conseguir passar. É a mesma história do e-mail para o auxílio emergencial, né? O pessoal manda mensagem, o pessoal clica André, lá no link. Posso fazer uma pergunta para o Lucas? Diga. Lucas, tem um monte de gente já com medo, porque é o seguinte, a partir do momento que você faz a transação, não tem como cancelar, só a posteriori. Quer dizer, tem que ir atrás e a pessoa que recebeu tem que concordar devolver o dinheiro. É mais ou menos isso, né? Como é que é, Glauco? Eu não entendi? Não, a partir do momento que você fizer uma transferência, você não tem como cancelar mais. A não ser que você, a posteriori, tente a devolução do dinheiro, só que quem recebeu vai ter que concordar, logicamente, em devolver esse dinheiro, né, Lucas? Isso, porque a transferência é automática, no mesmo momento, cerca de 10 segundos é transferido esse valor. Hoje o DOC, por exemplo, se você faz uma transferência por DOC e depois quer cancelar, o dinheiro não chega na conta da outra pessoa, esse dinheiro fica bloqueado até se analisar, ver se tu fez por engano ou não. Agora vai ser imediatamente e aí sim o cuidado tem que ser redobrado. Outro cuidado tem que ser redobrado também é quando você vai enviar a sua chave do PIC. Cuidar para enviar tudo certinho, porque se passar o número do Pix errado, por exemplo, e a pessoa fizer a transferência, essa transferência vai ser efetivada. Então, essa questão da chave, do código, tem que ser olhada com bastante atenção pelas pessoas na hora do pagamento. Tá certo, esse é o Homem Pix. Lucas Abate, obrigado pelas informações. Daqui uns dias a gente vai ter que ter uma live sobre o Pix, hein? Ó, a sugestão que eu dou para vocês dois, que são experts nas lives do auxílio emergencial. Muito bem, agora eu tenho um recado importante para todos vocês. Se eu disser que você e sua família podem ter consulta com um clínico geral por R$20,
E nas demais especialidades por R$ 28,00, em mais de 260 clínicas em todo o país, você vai me perguntar, como isto, André? E aí eu respondo, com o cartão de todos, simples assim. Ligue 4003-5818 ou acesse cartãodetodos.com.br e peça o seu. Além das consultas super acessíveis, você tem descontos especiais em exames, dentistas e farmácias. O cartão de todos é assim, saúde de qualidade por um preço que você pode pagar. Não é por acaso que é o maior cartão de descontos do Brasil. Além de um excelente atendimento médico, você e sua família ainda contam com descontos nas áreas de educação, lazer e muito mais. Peça o seu agora mesmo, ligando 4003-5818 ou acesse cartãodetodos.com.br. Cartão de Todos. Juntos podemos mais. E atenção, começou a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. A meta é imunizar mais de 11 milhões e 200 mil crianças com idade entre 1 e menores de 5 anos em todo o país. Cíntia aproveitou os primeiros dias de campanha para atualizar a carteira de vacinação da filha de 3 anos. Mas olha a cara da Luísa ao descobrir que estavam faltando as gotinhas da polio. É importante manter sempre em dia, né, para o bem delas, né? O choro e a manha de agora são a garantia para estar livre da poliomielite no futuro. A doença é grave e ataca a medula espinhal, causando paralisia irreversível. O Brasil está livre da polio desde a década de 90. A vacinação é a única maneira de proteger as crianças e evitar novo surto. Em Caxias do Sul, todo o sistema de saúde está preparado para atendimento seguro durante a pandemia. Os cuidados já têm que iniciar também com o próprio público, que deve comparecer de máscara, né? Cuidar da higiene das mãos. E as unidades também estão orientadas a fazer o distanciamento, o atendimento paulatinamente, né, das pessoas que chegam. O Ministério da Saúde está aproveitando o período de vacinação contra a polio para fazer uma outra campanha, a de multivacinação. A ideia é atualizar as vacinas da população com até 15 anos de idade, de olho nas chamadas doenças imunoprevisíveis, como tétano, sarampo e febre amarela. Os adolescentes também devem procurar as unidades básicas de saúde com a carteira de vacinação. 2 imunizações muito importantes para esse público foram adicionadas recentemente ao calendário. O adolescente teve esse ano uma inovação que é a vacina contra a meningite, o meningococo ACWY, 4 tipos de meningococos que estão sendo dentro da mesma vacina para proteger os adolescentes. Então, a grande maioria dos adolescentes de 11 a 12 anos não recebeu essa vacina ainda, então é importante que eles compareçam. A outra vacina muito importante na adolescência é o HPV, mas que tem bastante preconceito em relação à vacina do HPV. Nós temos, então, para as meninas de 9 a 14 anos e para os meninos, então, de 11 a 14 anos. É isso aí, Glauco, é importante até para que a gente mantenha, né, essa doença longe aí. A gente sabe o quanto que é importante, apesar de... Tem um grupo que ainda é contra vacinas. Eu sei de alguns casos que os pais se negam a que a criança receba a vacina. Existem movimentos, inclusive nas redes sociais, que são muito questionados, na verdade, mas existem sobre a não realização das vacinas. Mas é comprovado, é científico, né, André? E a gente já teve, né, principalmente aí nas décadas de 60 e 70, a gente já teve muitos casos, né, dos problemas provocados, como a própria paralisia infantil. Então fica o nosso pedido para que os pais aí tenham consciência, busquem orientações e dúvidas com os médicos, mas não deixem de proteger os nossos pequenos. Agora, Glauco, para a gente encerrar, né, um momento fofura aqui do SBT Rio Grande, a Brigada Militar de Flores da Cunha, ela teve uma surpresa e nós também tivemos uma surpresa. Isso foi ontem que aconteceu. E o Glauco vai explicar que imagem é essa, porque a gente tem que explicar, porque não é uma imagem olhando assim, a gente tem que interpretar. Mas já o Glauco vai fazer a gente compreender, né, Glauco? Digamos que a Brigada achou uma xará minha. Sabe por quê? Porque meu apelido é Coruja. Vocês não sabiam. Agora eu estou entregando aqui no ar. Agora por quê? Agora queremos saber o porquê. Porque eu usava óculos e parecia uma coruja, era um óculos redondo. Aí eu achei porque à noite tu costumava ficar agitado trabalhando de madrugada. Não bom. É bem assim. Bom, esse animal estava na torre de uma igreja quando algumas pessoas estavam lá para fazer fotos para uma campanha do Dia das Crianças na cidade.
A moradora do alto da torre dessa igreja permaneceu quietinha, tranquila, durante a breve visita que teve a participação de policiais. Importante destacar a atitude dos brigadianos que respeitaram o animal, mantendo distância prudente, respeitando, portanto, esta ave magnífica, coruja, que mora na igreja, né, mas tu sabe, André? Glauco, que são 210 espécies pelo mundo, 210. O único lugar imaginava. O único lugar que não tem é na Antártida. De resto, o mundo inteiro tem. No Brasil, são 24 espécies e tem 2 que se chamam coruja da torre e coruja da igreja. Ixi, e agora? Tu acredita? Agora... E essa aí qual é, então? Ou até coruja católica tem, também é chamada. Não, mas é verdade, eu estava olhando a respeito disso, ela gira a cabeça até 270 graus, ou seja, quase 360. Então, ela tem um giro, a coruja, muito grande. E tá aqui, olha só o olhar dela, o aspecto dela, a envergadura é enorme. Tem umas como essa aí da chamada de coruja da igreja, a envergadura, né? Ou seja, uma asa de ponta a ponta é enorme. Né? E elas têm uma atividade noturna muito grande, enxergam muito bem à noite. E no caso dessa aí, reza muito também. Essa aí reza. Mas olha só que espetáculo isso, né? E a gente vê ali na igreja, aquela imagem ali com a felicidade, né, do soldado. Eu sou do tempo, André, lá no interior, que o pessoal, quando tinha aproximação de coruja, dizia que era mau prenúncio. E a gente sabe que coruja, na verdade, é o símbolo da sabedoria, né? É um bicho muito assim, ó, é incrível. É necessário, inclusive, para o ecossistema, né? A história da coruja eu conto outra hora, minhas charás aí. Mas gostou, né? Nós, corujas, somos bonitos, né? O símbolo, o símbolo do magistério da professora é a coruja, né? Exatamente, justamente segundo pela me passa sabedoria. a Fernanda, exato. E é um animal que ele, à noite, ele não é que ele precisa de ter luz, mas ele enxerga muito bem à noite. Essa noite eu fui coruja, eu não dormi. Ah, foi? Tá, mas foi por outros motivos, tá? Geralmente eu durmo tranquilo e coruja é justamente por causa dos óculos. Foi uma brincadeira de um ex-colega aí que me botou esse apelido aí. Ah, é? É. Mas tá aí a coruja. Deve ser, ou das duas, uma. Eu acho que, na verdade, é a mesma, que é a coruja da igreja e a coruja da torre. Mas tá aí, tá dado o recado, uma bela de uma imagem para a gente encerrar o SBT Rio Grande, né, Glauco? Agradecendo a audiência e a companhia de todos. Às 19h20, segunda edição com Marcelo Chemalha. E amanhã a gente volta às 11h40. Obrigado pelo carinho e audiência. Um beijo grande. Até amanhã. Tchau, Glauco. Tchau, tchau.